Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade 2 do Aprender Sempre, volume 2, da terceira série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, notícia, reportagem em foco. O lixo é um luxo. 1. Leia os textos 1 e 2. Texto 1. Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado nas praias. O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirado das praias e do mar. Em homenagem ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, que acontece sempre em setembro, o dia pode variar. A administração de Fernando de Noronha lançou uma mostra que exibe parte do lixo retirado do mar. A exposição didática de lixos marinhos foi inaugurada em 18 de setembro e ficará permanentemente na ilha. O acervo possui cerca de 90 kg de lixo retirado das praias e do mar, que vão desde embalagem e pedaços de vidros até sapatos. A ideia do projeto é conscientizar as pessoas sobre a importância de descartar o lixo corretamente para que ele não vá parar nesses lugares. Para mostrar a exposição, a equipe recolheu os objetos entre maio e agosto. Após ser recolhido, os materiais passaram por um processo em que foram separados de acordo com o local onde foram encontrados e pelo tipo de lixo. Parte do que foi encontrado, entretanto, não irá para a exposição, e sim para a realização de pesquisa sobre o lixo marinho. A exposição didática do lixo marinho fica no Memorial Noronhense, é gratuita e continuar recebendo novos itens conforme foram encontrados na ilha. Texto 2, fragmento. Lixo no mar é ponta do iceberg de problemas nos oceanos. Para oceanógrafo, é necessário pensar na geração desse lixo, além de planejar como coletá-lo. De acordo com a ONU, há 13 mil pedaços de plásticos em cada quilômetro quadrado do oceano. Esse é um dado grave, que mostra como muitos países têm sido displicentes quanto à preservação dos recursos marinhos. Por isso, uma das metas do Objetivo 14 da Agência 2030 é aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos. Mas, a Agência 2030 também prevê que, em 2020, haja o fim de todas as práticas ilegais de pescaria que prejudicam o ecossistema marinho. Em prosseguimentos, a série do quadro UbaSUS, o Jornal da USP no ar, conversou com os professores da USP, Marcos Burgerige, do Instituto de Estudos Avançados, e Alexandre Turra, do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto de Oceanografia. Turra explica que o lixo no mar é apenas a ponta do iceberg de agressões e poluentes presentes nesse ambiente por conta da atividade humana, mas considera que dar atenção a ele é uma boa estratégia. O oceanógrafo aponta que existem hotspots de acúmulo do lixo em lugares específicos. Alguns são mais próximos às costas, como em praias ou no ambiente bentônico, próximo ao fundo do mar, enquanto outros se encontram no centro das bacias oceânicas, formando as chamadas ilhas de lixo. O lixo chega até essas regiões mais afetadas por conta de um fenômeno chamado giro oceânico, uma conjunção de ventos e correntes que aprisionaram os tecidos do local. Segundo o professor Turra, os pontos de acúmulo já são bem mapeados. O que se discute é a retirada do lixo e a viabilidade econômica dessa ação. No Brasil, ele cita a iniciativa de coletar redes de pescas perdidas no mar e transformá-las em utensílios. Teoricamente, esse tipo de iniciativa não teria futuro, pois o ideal é que se parem de realizar descarte do oceano. O Plano Nacional será um plano estratégico, abordando tanto fontes terrestres quanto marinhas. No mar, os principais pontos são a pesca e o cultivo de organismos, a aquicultura, tentando evitar problemas com apetrechos perdidos com os micropartículas que se formam com a degradação do plástico. Turra questiona ainda a forma elitista como se trata das questões da poluição marítima, sempre focando nas praias sujas, quando na verdade o cerne da questão está em onde esse lixo é gerado, região de ocupação da bacia Renda, Burkeridge
aponta que se trata de mais um objetivo relacionado com esses tópicos e com a necessidade de boa gestão pública. Além disso, o professor de I.O. ressalta a importância de se pensar em formas de inovar o caminho que o lixo segue, seja através do desenvolvimento de práticos biodegradáveis ou da gestão de resíduos. Após a leitura atenta do texto 1, podemos chamá-la de notícia ou reportagem. Por quê? Resposta: o texto é uma notícia porque no título há indício de ser informativo e direcionada a um público que se interessa pela preservação do meio ambiente. É um relato de fatos de veracidade em que o autor usa uma linguagem direta e objetiva, sem apresentar pontos de vista. Existe abaixo do título a linha fina, uma frase que complementa o título, que desperta no leitor o interesse pela leitura. O uso dos verbos no presente ou pretérito perfeito do indicativo marca nas notícias, predomina que acontecem, presente do indicativo, o dia pode, presente do indicativo, Noronha lançou, pretérito perfeito do indicativo, uma amostra que exibe, presente do indicativo, foi inaugurada, o pretérito perfeito do indicativo, entre outros, abundância de substantivos e menos adjetivos. B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o texto 1 e o texto 2? Ambos tratam do mesmo assunto? Qual é a temática de cada um deles? Resposta: as semelhanças são que ambos pertencem ao jornalismo e ambos os assuntos é sobre o lixo, mas com temáticas diferentes. O texto 1 informa sobre a inauguração da exposição que tem como acervo o lixo retirado das praias. Já o texto 2 aprofunda-se nos estudos e pesquisas sobre a gravidade da quantidade de materiais plásticos que prejudicarão a preservação dos recursos marinhos. O primeiro texto faz uso de uma linguagem sucinta e objetiva. O segundo apresenta traços de posicionamentos do redator ou do jornal em questão. C. Retire do primeiro parágrafo do texto 1 os elementos estruturais que compõem o LID. O que? A exposição didática de lixo marinho. Quem? A administração de Fernando de Noronha. Como? Para expor a parte do lixo retirado do mar. Por quê? Lançou uma mostra que exibe parte do lixo retirado do mar. Quando? 18 de setembro, Dia Mundial da Limpeza de Praias. Onde? Na ilha de Fernando de Noronha. Aula 2 e 3, o realismo e o naturalismo. 1. Respeitando o isolamento social, organize-se em dupla ou em trio para fazer um levantamento dos elementos da pesquisa encontrado por todos. Prepare uma síntese das principais características da escola literária do realismo e naturalismo do Brasil, contendo as seguintes reflexões. Roteiro de pesquisa. Como se sabe, é muito difícil estabelecer o fim de um movimento literário e o início de outro, mas sempre há momentos históricos que marcam a transição de uma escola literária para outra. Convidamos você a fazer uma viagem ao passado e descobrir o que estava acontecendo no Brasil antes do surgimento do realismo e naturalismo, que o movimento literário antecedeu ao realismo e ao naturalismo. Então, vocês irão fazer uma pesquisa, mas é importante salientar para vocês que o romantismo foi a escola literária que antecedeu as outras duas e que no Brasil, no século XIX, ocorreu um grande desenvolvimento social e da imprensa jornalística, da poesia e do teatro. Apesar de o Brasil, na década de 1880, ser essencialmente agrário, monarquista e escravocrata, na Europa crescia a industrialização, assim os movimentos liberais chegaram ao território brasileiro, surgindo então escritores mais realistas. Em suas obras, a função do romance realista não é mais um entretenimento, mas um instrumento de critério social, ok? B. Pesquise nas mídias enciclopédias eletrônicas ou em livros didáticos sobre o realismo e o naturalismo. Segundo as orientações, o que o realismo e o naturalismo têm em comum? Resposta: os autores e artistas eram contrários ao romantismo, ou seja, negavam a fuga da realidade dos românticos. Era uma literatura com enfoque no objetivismo e passagens descritivas detalhadas pretendiam representar fielmente a realidade. Faça sua pesquisa e cite pelo menos duas características de cada um desses movimentos. Realismo. Então, resposta: uso de uma linguagem direta e objetiva, com palavras de desaprovação, uso excessivo de adjetivos realistas com cargas semânticas exprimindo
desagrado. Naturalismo, uso de uma linguagem simples, coloquial, que é própria das pessoas comuns. Predominam narrativas com foco no regionalismo. Aula 4 e 5, o realismo, o naturalismo e o meio ambiente. Alunos, não irei ler o texto, os fragmentos do capítulo 3 do livro O Cortiço, pois senão o vídeo vai ficar muito longo. Irei direto nas perguntas e respostas. 2. Em todo gênero narrativo, há um narrador que conta a história. Ele basicamente está definido em dois tipos: aquele que narra em primeira pessoa ou em terceira pessoa. No caso da obra O Cortiço, em qual deles os narradores se encaixam? Esse tipo de narrativa permite ao leitor perceber a intencionalidade desse narrador? Explique. Resposta: o narrador está na terceira pessoa. Esse tipo de narrativa permite ao narrador fazer julgamentos daquilo que observa, valente de elementos descritivos presentes no ambiente e nas personagens daquele período. 3. Responda ao que se pede. A. Para você, o que percebeu em relação à linguagem do narrador quando ele descreve as personagens? Que efeito de sentido essa narrativa provocou em você como leitor? Então, a sugestão de resposta: a obra é narrada em terceira pessoa, cujo narrador é onipresente, está em todos os lugares e onisciente, sabe de tudo. Por ser uma narrativa naturalista, o narrador domina o percurso narrativo, faz julgamentos e, como se fosse um cientista, tenta comprovar situações humanas, conferindo às personagens características animalesca, zoomorfismo, que é uma técnica em que se compara os personagens a animais por se deixarem guiar pelos instintos. B. O tempo em o cortiço é linear ou alinear? Pesquise em que período a narrativa se desenrola e o que você sabe sobre essa época. Então, resposta: o tempo em o cortiço é linear, pois estrutura-se de maneira organizada com princípios, meio e desfecho da narrativa. A história desenrola-se no Brasil no século XIX, sem precisão de datas. O Brasil ainda estava no período agrícola, enquanto a Europa já vivenciava o desenvolvimento industrial. Aula 6. Conectando as palavras. 1. Leia os textos 1 e 2. Texto 1. O quadro de síntese do concretismo no Brasil. Então, o contexto mundial, o contexto brasileiro, o surgimento da poesia concreta no Brasil e os principais autores e os fatos relevantes e as principais características, ok? Texto 2. Então, foi como basicamente eu disse no outro texto. Não irei ler e irei direto para as perguntas e respostas, tá bom? 2. Responda. A. Os textos 1 e 2 são informativos? Você acredita que os dois diálogos entre si, ou seja, abordam sobre o mesmo assunto? Em casos positivos, qual é o assunto tratado? Resposta. O importante nessa resposta é que você, estudante, perceba que, apesar de serem textos construídos de forma diferente, ambos são explicativos e visam proporcionar conhecimentos ao interlocutor. O assunto gira em torno do concretismo. B. Se os dois textos lidos abordam o mesmo assunto, você acredita que o tema de cada um deles é o mesmo? Reflita sobre isso, apresentando os possíveis temas expostos por esses gêneros. Então, resposta: o tema do texto 1 pode ser didático, apresenta um resumo do surgimento do movimento concretista, e o texto 2 tem por temática a influência do concretismo em canções populares e nas obras eruditas, segundo estudos da USP. Aula 7. O anúncio publicitário institucional e o concretismo. A. Por que o texto 1 é considerado uma notícia? Justifique. Então, resposta: é uma notícia porque tem por suporte o Jornal da USP, predomínio da informação, da imparcialidade, texto claro, objetivo e o lead que cumpre a estrutura jornalística. O que, como, porquê, onde, quando, quem. B. É possível identificar os assuntos abordados nos dois textos? Resposta: a linguagem não verbal, a imagem dos peixes, associada aos elementos linguísticos, pode levar o interlocutor a perceber a intencionalidade do autor em conscientizar a população sobre o descarte correto de copos plásticos. Percebe-se que o autor enfatiza a evolução tecnológica dos celulares e da saúde, mas que ainda há práticas irresponsáveis e inconsequentes dos descartes desses produtos.
C. Quais são as semelhanças e as diferenças percebidas nos dois textos? Resposta: as semelhanças são estabelecidas pelas temáticas em relação ao lixo, com o objetivo de conscientizar as pessoas em relação às diferenças. Ambos possuem suportes diferentes. O texto 1 possui uma notícia, usa o jornal da USP, que é digital, e o texto 2 é um post que pode ser vinculado em variados suportes, jornais, revistas, página da internet, etc. Diferem também na forma estrutural, ou seja, o texto 1 é escrito em parágrafos, enquanto o texto 2 mistura a linguagem verbal com a não verbal. As frases fazem uma analogia entre os avanços das tecnologias e a falta de conscientização de parte da população sobre o descarte do lixo, no caso, os copos descartáveis. Aula 8, mão na massa. 1. Leia os dois textos abaixo. Briefing. Tema da campanha: reciclagem de canetas e lápis. Clientes: Ministério da Educação e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os problemas, o objetivo da campanha, o público-alvo, a data e prazo, a vinculação, as peças sugeridas e as empresas parceiras. Texto 2. Concretismo, poemas concretos. Se não é o fim, recomece. A mentira é como um perigoso redemoinho, então tire de uma vez do seu caminho. 2. Agora vamos criar anúncios publicitários institucionais seguindo as orientações do briefing. Texto 1. A campanha para a Secretaria de Educação que deseja resolver os seguintes problemas: como contribuir para um planeta mais limpo, reciclando lápis e canetas usados para que se transformem em outros materiais. No texto 2, há dois poemas concretos que retomam os conceitos aprendidos na aula 6 sobre o concretismo. Esses dois poemas são fonte de inspiração para a elaboração de sua peça publicitária. Você pode brincar com as palavras, com os formatos de texto e conversar por meio do humor e do respeito às questões éticas sobre a importância da reciclagem do lixo. Então, essa atividade, você, aluno, deve criar as suas peças publicitárias de acordo com as orientações da na aula, ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado muito vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal.